No mundo frequentemente labiríntico do direito, a justiça atrasada pode às vezes parecer justiça negada. Imagine um cenário onde sua propriedade está sendo danificada, ou seus direitos estão sendo violados, e as rodas da justiça giram a passo de tartaruga. É aqui que entra em jogo o conceito de urgência no direito, oferecendo uma tábua de salvação para aqueles que buscam alívio imediato. O sistema jurídico brasileiro, como muitos outros, reconhece que certas situações exigem ação rápida. Esse reconhecimento está consagrado em mecanismos legais projetados para fornecer soluções rápidas, garantindo que os direitos sejam protegidos antes que ocorram danos irreparáveis. Esses recursos jurídicos urgentes atuam como salvaguardas, impedindo que as situações se agravem além do reparo enquanto a justiça caminha lentamente. Eles são a personificação da máxima legal: justiça atrasada é justiça negada. Compreender esses recursos urgentes, suas nuances e suas aplicações é fundamental tanto para aspirantes a profissionais do direito, quanto para profissionais experientes. Um desses instrumentos jurídicos é a liminar. Em essência, uma liminar é uma medida provisória concedida por um juiz logo no início de um processo. É como um curativo temporário, proporcionando alívio imediato antes que um julgamento completo possa ocorrer. Pense em uma liminar como um juiz emitindo uma ordem de restrição para impedir a destruição de provas antes do início do julgamento. A principal característica de uma liminar é a sua velocidade. Ela foi projetada para lidar com situações urgentes em que esperar por um julgamento completo causaria danos irreparáveis ao autor. No entanto, essa rapidez tem um preço. As liminares são concedidas com base em uma avaliação preliminar do caso. Isso significa que o juiz não se aprofunda nos detalhes complexos da disputa. A tutela de urgência, por outro lado, é um conceito mais amplo que abrange duas formas distintas de proteção jurídica urgente: tutela antecipada e tutela cautelar. Ambas as formas compartilham o objetivo comum de fornecer alívio urgente, mas diferem em seu escopo e aplicação. A tutela antecipada, como o nome sugere, trata de antecipar o resultado final do processo. Imagine um cenário onde alguém está ocupando ilegalmente sua propriedade. Em vez de esperar por todo o processo de despejo, a tutela antecipada permite que o juiz ordene a remoção imediata do ocupante. Essa forma de alívio urgente se concentra em atender ao pedido principal do processo sem demora. A tutela cautelar, em contraste, não lida com a reivindicação principal do processo. Em vez disso, ela se concentra em salvaguardar a eficácia do próprio processo legal. Pense nisso como uma medida de precaução. Por exemplo, se houver risco de um devedor vender seus bens antes da conclusão de um processo de recuperação de dívida, a tutela cautelar permite o congelamento desses bens. Seção 4. Desatando o nó. Liminar versus tutela de urgência. As linhas entre liminar e tutela de urgência podem parecer confusas à primeira vista. Embora ambas sejam projetadas para fornecer alívio legal urgente, existem diferenças importantes entre elas. Primeiramente, uma liminar é sempre provisória, ou seja, é temporária e sujeita a alterações à medida que o processo avança. A tutela antecipada, por outro lado, embora inicialmente concedida como medida urgente, pode se tornar definitiva, se não for contestada pelo réu. Em segundo lugar, uma liminar é tipicamente solicitada logo no início de um processo, enquanto uma solicitação de tutela de urgência pode ser feita a qualquer momento durante o processo. Essa diferença decorre do fato de que uma liminar costuma ser usada para garantir direitos imediatamente, enquanto a tutela de urgência pode abordar situações de urgência que surgem durante as diferentes fases do caso. Por fim, uma liminar geralmente tem um escopo menos abrangente em comparação com a tutela de urgência. Enquanto uma liminar pode abordar apenas um aspecto urgente específico da disputa, a tutela de urgência pode fornecer uma solução mais abrangente, chegando até mesmo a conceder a reivindicação integral do autor. Seção 5. Aplicações práticas. Quando usar qual?
Compreender as nuances da liminar e da tutela de urgência é crucial para sua aplicação eficaz na prática jurídica. A escolha entre esses dois instrumentos depende muito das circunstâncias específicas do caso. Se a situação exigir ação imediata para evitar danos irreversíveis ou preservar direitos, uma liminar pode ser o melhor curso de ação. Por exemplo, em um caso de difamação onde informações falsas estão sendo espalhadas rapidamente, uma liminar para remover o conteúdo pode ser crucial para evitar mais danos à reputação do autor. Por outro lado, se o objetivo é garantir um resultado específico ou salvaguardar a eficácia do processo legal, a tutela de urgência pode ser mais apropriada. Por exemplo, em uma disputa comercial onde uma parte teme que a outra possa dissipar ativos antes que uma sentença possa ser executada, a tutela cautelar pode ser usada para congelar esses ativos, garantindo a eficácia de uma decisão futura. Seção 6. Navegando pelas águas do alívio jurídico urgente. O mundo dos recursos jurídicos, especialmente aqueles que lidam com situações urgentes, pode ser complexo. A escolha entre liminar e tutela de urgência nem sempre é clara, e requer uma consideração cuidadosa dos fatos específicos e argumentos legais de cada caso. Compreender as diferenças sutis entre esses instrumentos, seu escopo, suas limitações e seus requisitos processuais, é essencial para qualquer profissional do direito. Um resultado bem-sucedido em casos que exigem ação urgente, muitas vezes depende da capacidade de navegar por essas complexidades com eficácia. A busca por justiça nem sempre é uma maratona. Às vezes, é uma corrida de velocidade. Liminar e tutela de urgência são as ferramentas que permitem que a lei acompanhe a urgência de certas situações, garantindo que os direitos sejam protegidos e a justiça seja feita prontamente.